Então aqui, esses dados aqui eu não estou limpando, né? Aqui eu não estou dando um clean, esses dados são dados fictícios que eu estou gerando aqui para a gente testar, né? Então, se a gente alterar aqui, por exemplo, ó, aqui esse dado zoom tá aqui na pizza, né? No gráfico de pizza. Então, se a gente mudar aqui, ó, pô, ele vai mudar aqui também, olha lá, ó, certo? Tanto o valor também. Se a gente colocar aqui zero, ó, do Aquaman, o Aquaman, aqui, ó, ele vai sumir daqui, ó, não tem valor para desenhar, certo? Aqui embaixo mesma coisa também, ó, teste aqui no Batmóvel, aqui no, ó, teste aqui no de barras, né? E aqui eu nem liguei com tabela, aqui eu só estou produzindo ali dados e não estou limpando. Então a gente vai fazer alguns ajustes aqui. E aqui a gente tem os cards, que são números aleatórios, que está sendo preenchido aqui em cima. Vocês estão vendo que ele está aqui em flutuante, né? Porque eu só dei um show, não dei o show modal, então eu posso mexer em outras coisas, deixar o. Só que assim, ele tá em show, mas vinculado a esse cara, porque ele que chamou, né? Então se eu fechar esse cara, ele vai fechar esse outro aqui também, certo? Para poder. Isso daqui, pessoal, você pode dar uma turbinada na sua aplicação. Quem já tem aplicação comercial, né? Ou quem está pensando em fazer, em produzir uma, é o diferencial da sua aplicação para tomada de decisão, né? Entendeu? Já vai informar quantidade de vendas, sequência de fila. O que você trabalha, você vai pensar no que seria interessante para tomada de decisão e criar um dashboard. Aí a gente vai ver aqui para manipular. Você cria do jeito que você quiser, com quantos gráficos você quiser, mais gráfico, menos gráficos, né? E aqui eu deixei esses quatro modelos aqui em card, que são esses de cima aqui. Aí tem o de barras, o pizza e esse de linhas aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Aqui tá o nosso dashboard. Eu vou dar um play aqui para vocês entenderem que as coisas são feitas em tempo de execução, entendeu? Isso daí nos dá uma organização melhor, apesar de parecer e ficar um pouquinho mais complexo, mas depois que você pegar o jeito, vai embora. Ó, eu vou clicar aqui em dashboard, clicar aqui, vou arrastar aqui do lado, ó, vou clicar em iniciar. Ó, tá vendo que ele popula esses dados em tempo de execução. Então, aqui no Delphi a gente não tem nada. Fala, mas e agora? Como é que eu vou manipular meus gráficos e tal? Se você for olhar aqui, ó, você vai ter componentes. Eu vou mudar aqui. Aqui você manipula. Como é que você quer organizar? Tem os três nativos aqui, ó, que está no debug, é o que está agora, no default e esse daqui que é só linha de código. Eu quero esse default layout para mim poder mostrar, ó, essa parte de estrutura é bem interessante para você ver aqui que tem algumas coisas que estão invisíveis, vamos dizer assim, ao olho nu, ó. Ele tem aqui o PN barras, que é onde ele fabrica o gráfico de barras, o PN linhas, né, que é onde ele fabrica as linhas, e o de pizza, por exemplo. Né? Como é que eu sei? Estudando e analisando, agora que eu ensinei para vocês olharem a estrutura e o nome dos componentes. Por isso que dar nomes aos componentes relevante é completamente importante, não só para trabalhar em equipe, mas para você mesmo. Daqui a alguns meses, alguns anos, você não lembra mais das coisas. Então é para você e para equipe entender melhor o código, certo? Então, beleza. Então a gente agora descobrimos aonde que tá os dados, que eles são criados lá no DM Dados. A gente descobriu quais são os forms aqui, né, as classes, os formulários. Mas e agora como é que a coisa acontece? Como é que a mágica acontece? Então vamos lá, agora vamos estudar. Quando clica aqui, lembra que tem o iniciar. Vamos voltar aqui, ó. Então, o que tem aqui na fábrica? Ó, ela é interface, tá? E ela vai fabricar
gráficos de pizza, fabricar gráfico de barras, de linhas. Então, o que ela faz? Aí na fábrica, eu vou chamar ela ali, ela vai ter um new, né? Eu vou chamar ela com new e vou fabricar o que eu quiser. Então, quando eu clicar aqui, ele vai me retornar, ó, um objeto dessa classe aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Ó, fabricar gráfico de pizza. Ele retorna o gráfico de pizza criado, né? E aí eu preciso, já adiantando aqui, ó, eu preciso passar o container, que tem aquela aula lá de componentes, pessoal, que esse daqui é a essência do componente. Você tem que dar um parente, que é onde o componente vai crescer, vai nascer, ele vai nascer dentro de um panel, né? Dentro de um formulário, dentro de algum local. E daí aonde é que ele vai nascer aqui? Dentro desse container, né? E eu estou passando uma fonte de dados. Isso daqui, pessoal, tem a ver com você planejar de uma outra maneira. Eu estou passando na criação. Eu poderia deixar, isso daqui também chama de injeção de dependência, ou seja, você está forçando, não tem como ser criado se você não passar. Então você forçou a dependência de informar qual dado que você quer. Entendeu? Então aqui ele tem um dataset genérico. Então aqui nesse iniciar é onde eu crio ele. Então depois dessa linha brota o gráfico de pizza, que pega os dados lá no dados 1. Se eu vier aqui e mudar aqui, ó, na fábrica, aqui, ó, se eu mudar aqui para 2, ele vai pegar os dados da outra query ali, da query 2. Vamos dar. Certo. Então aqui, ó, vamos iniciar. Ó, o que acontece é que na hora que eu tô montando lá o gráfico de pizza, ó, eu tô pegando o dados 2 aqui, ali, eu acho que eu já até mudei, né? E aqui os dois estão pegando dados 2, ó, certo?